Tcharam! Oi, gente, eu sou a Nath. Hoje, depois de mais de 3 anos, finalmente, eu criei vergonha na cara e eu vim aqui pro meu canal de Umbanda contar pra vocês a minha história na Umbanda. Faz mais de 3 anos que eu quero fazer um canal sobre Umbanda, eu já tentei algumas vezes, enfim, eu vou contando pra vocês ao longo dos vídeos, mas eu já fui proibida, já deu tudo errado, e hoje eu resolvi que eu não vou mais me travar e eu sinto muita vontade de fazer, de trazer, de compartilhar com vocês a minha história. Tudo que eu já vivi, tudo que eu venho vivendo na Umbanda, como que eu saí da igreja evangélica e fui pra Umbanda. E hoje o vídeo vai ser sobre isso, sobre eu sair da igreja evangélica e parar na Umbanda. Eita, bebês. E tudo isso começou há muitos anos atrás. A minha família tava tentando se encontrar dentro de uma religião, porque quando eu nasci, todos eram católicos. Meu pai era católico, a minha mãe tinha sido criada num colégio interno de freiras. Caraca, eu odeio esse bairro, ele sempre faz isso. É o carro do ovo, do ferro velho, a música da quadra, puta que pariu. A gente frequentava na igreja católica desde que eu nasci, desde muito pequena. Eu fui batizada, meus irmãos também, tudo na igreja católica. E aí depois eu fiz a primeira comunhão, só que eu não gostava. Eu lembro que eu tinha 6, 7 anos e eu chorava porque eu tinha que ficar lendo o livrinho da primeira comunhão lá, da crisma, sei lá o que, como é que chama mais. Com todo respeito, tá, gente? Mas tinha que ficar lendo, gravando o Pai Nosso, Ave Maria, e eu tinha, sei lá, 7 anos. Eu queria dormir até tarde e ver desenho, não acordar cedo e ir pra aulinha da igreja, sendo que eu já tinha estudado a semana inteira na escola. Eu achava aquilo muito chato, sem propósito, eu não sentia nenhuma conexão. Enfim, era um pensamento de criança, né? Eu não entendia muito bem, só que o que eu tava vivendo ali não tava me agradando. Eu não tava feliz de estar ali. Eu fazia meio que porque era uma obrigação, né? Que meus pais impuseram, que deduziram que, pô, vamos botar ela nesse caminho. E aí eu fiquei na igreja católica até mais ou menos os 7 anos de idade. E quando eu fiz 7 anos, a minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. Foi bem na época que a minha avó descobriu que estava doente, que ela teve que tratar de um câncer. E aí a minha mãe, ela já não ia mais na igreja católica também. Ela era aquela coisa que as pessoas hoje em dia costumam chamar de católico não praticante. Que é a pessoa que diz que é católica meio que por título, mas não vai à missa, não pratica nada. Diz que é católico só pra dizer que tem uma religião que acredita em Deus. Quem mais eu via ir na missa mesmo era meu pai, ele ainda ia um pouco, e eu ia mais que todo mundo, porque eu sempre ia pra fazer o estudo e depois já ficava pra missa. E eu lembro que no dia que eu fiz a primeira comunhão, eu olhei em volta, assim, eu era uma criança, gente, eu olhei em volta e eu vi todo mundo chorando, se emocionando, as crianças começaram a chorar, sei lá, sentir a presença de Deus, e eu pensei, bom, tem que chorar. E aí eu comecei a fingir que tava chorando. Essa memória é muito clara na minha cabeça. E eu lembro da minha mãe e da minha irmã conversando sobre isso depois. Porque a minha irmã percebeu que era fingimento. E minha mãe ficou, não, olha isso, ela tá sentindo, tá se emocionando com as outras crianças. E eu assim... E a minha irmã, cara, ela tá fingindo, não tá sentindo nada, ela só tá chorando porque tá todo mundo chorando. E ela estava certa. Porque eu só tava achando, tipo, pô, tem que chorar, né? Então eu vou chorar, sei lá, pra se emocionar, vai ser bonito. Então vou fingir. Atriz. Eu fingi que tava emocionada, chorei lá e beleza. Depois disso, a gente começou a frequentar a igreja evangélica, né? Logo depois, eu devo ter feito a minha primeira comunhão com uns 6 anos. Acho que com 7, minha mãe já começou a ir na igreja evangélica. E aí eu comecei a ir junto com ela, comecei a acompanhar, né? Muito novinha, tipo 7 anos de idade. E eu lembro que de início eu achei divertido, por quê? Por 2 motivos. Eu achei diferente. A missa, eu achava que era muito repetitivo, porque era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então eu achava aquilo chato. Toda vez o padre rezava as mesmas coisas, falava as mesmas coisas, e a gente repetia, e eu achava aquilo ali chato. Já a igreja evangélica eu achei divertido porque toda vez era uma coisa diferente, tinham músicas diferentes, era um entrosamento diferente, era uma interação diferente, eu gostei daquilo ali, eu lembro de ter gostado bastante. E aí, só que eu não entendi ainda direito também. E aí eu fui frequentando a igreja evangélica, mas eu acho que eu desgostei muito rápido. Eu achei diferente e tal, só que tão rápido quanto eu achei diferente, eu gostei, foi também que eu desanimei e quis parar de ir. E aí, durante um bom tempo, minha mãe me obrigou, né, porque os pais, eles acham que estão fazendo uma coisa boa, botando a criança no caminho do Senhor, e a criança tem que ir e tal, até que teve um dia, né, que espero eu que tenha sido Deus que tocou no coração da minha mãe, né, que ela virou e falou, eu vou parar de te obrigar a ir na igreja, porque pra mim não faz sentido você ir à igreja obrigada e chegar lá e ficar triste, e aí depois você vai só se revoltar contra Deus e achar que Deus é uma coisa ruim, porque eu vou estar levando você por obrigação e você vai associar isso a uma coisa ruim. E aí aquilo pra mim foi muito bom, foi um alívio, mas de vez em quando ela ainda pedia pra eu ir. Só que eu fui parando de frequentar, eu nunca me encontrei na igreja, eu nunca acreditei na Bíblia. Eu tentei pegar pra ler algumas vezes, tentei me conectar com Deus algumas vezes, e eu acreditava muito num poder superior. Eu nunca fui ateu, ateia, eu sempre fui agnóstica.
sabe? Eu não colocava fé em nada, mas ao mesmo tempo eu não deixava de acreditar que existia alguma coisa, porque eu sabia que existia alguma coisa. Eu sentia alguma coisa. Mas pra mim essa coisa não era Deus. Não aquele Deus da Bíblia, o cristão, o que eu ouvia falar dentro das igrejas. Pra mim só não fazia sentido aquela crença, sabe? Não que Deus não existisse, mas pra mim o conceito dele relacionado a céu, a inferno, a pecados, sabe? Aquela coisa toda ali pra mim não tinha sentido. Sabe, eu ficava muito chateada em pensar que, pô, é isso? Então, pô, caralho, achava sem propósito, sabe? Ficava frustrada com a ideia de que o porquê do universo era a Bíblia. E tudo bem, eu respeito a Bíblia, eu não tenho nada contra quem acredita e faz sentido pra você, que bom, fico muito feliz. Mas pra mim só não fazia o menor sentido e eu ficava muito frustrada achando que só existia aquilo, sabe? Eu não pensava na possibilidade de que existiam outras crenças, porque eu fui criada, né, não pelos meus pais, mas pelo meio em si mesmo, tão assim, com a ideia cristã da Bíblia, que eu sequer questionei outras possibilidades durante muitos anos. Até que quando eu fiz uns 12, 13 anos, eu comecei a ler Percy Jackson, que virou febre na minha época de 2014, mais ou menos, 2012, foi quando eu comecei a ler. E eu me vi completamente apaixonada pelo mínimo que eu tava aprendendo sobre mitologia grega, os deuses. Mas eu sempre senti um chamado muito grande pro candomblé. Eu não sabia que existia Umbanda, eu só sabia que existia o candomblé, mas eu não entendi o que era. E aí eu lembro que de vez em quando eu ficava pesquisando sobre, mas era assim muito por cima. E pra quem não entende nada, a gente é criado numa sociedade cristã, né? Então quando você entra pra Umbanda ou pro candomblé, é muita coisa pra aprender. É muita, porque a gente não escuta quase nada. O que a gente escuta é distorcido e errado. Então eu lembro que eu ficava igual uma doida pesquisando coisas sobre o candomblé e eu não entendia nada. Porque eram informações muito soltas e pra mim nada daquilo fazia sentido e algumas coisas me assustavam e eu tinha muito medo, então eu só ficava desesperada. E no meio disso, antes de eu começar, quando eu me batizei na igreja evangélica, que inclusive é a foto de capa desse vídeo, eu tinha 12 anos e eu acho que a minha mediunidade estava começando a aflorar porque eu estava começando a ouvir coisas. De vez em quando eu ouvia, era raro. Mas eu lembro que eu ouvi que eu precisava... Eu lembro que eu ouvi alguma coisa, eu soube o dia que a minha avó ia morrer, eu comecei a escutar muitas coisas, sabe? E aí eu lembro que eu não lembro a frase que eu ouvi, mas era alguma coisa relacionada a me entregar à espiritualidade de certa forma, e eu associei isso ao batismo que existia na igreja evangélica, porque eu já tinha sido batizada na católica, e eu achei que, bom, vou me batizar então. E eu era muito nova, né? Na igreja que eu frequentava, não era comum ver crianças de 12 anos se batizando. Eram mais mulheres adultas e tal, pessoas adultas, homens adultos que estavam se convertendo, etc. E aí eu lembro que eu virei pra minha mãe, isso foi em agosto. Eu falei, eu vou me batizar em agosto. E eu assumi aquele compromisso. E eu me arrependi assim que eu comecei a frequentar a escolinha lá bíblica que tinha, porque pra você se batizar tinha tipo um mini curso que você tinha que fazer sobre a Bíblia. E eu lembro que eu só tinha me arrependido horrores de ter me comprometido com isso, porque eu só não queria mais. E eu lembro que me batizar pra mim foi uma coisa completamente indiferente. Eu sei que tem pessoas que choram, que falam que é uma mudança de vida, que ser batizado nas águas, sei que, cara, pra mim foi super indiferente. Eu tava completamente avoada, eu não queria estar ali. Eu me arrependi de ter falado aquilo, eu interpretei tudo errado do que eu tava ouvindo. Eu lembro que quando eu caí e voltei na água, eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Eu lembro porque a parte mais legal pra mim do batismo foi participar das coisas que aconteciam atrás do púlpito da igreja, porque atrás do púlpito tinham tipo algumas salinhas que eu nunca tinha entrado e eu achei aquilo muito divertido, eu achei muito legal. Pra mim essa foi a parte mais legal, ver a salinha que tinha atrás da igreja que eu nunca tinha entrado. Nessa altura eu já tinha entendido, né, que eu iria seguir por alguma outra coisa, mas eu só me dizia agnóstica. Dos 15 anos até os meus 18, eu me declarei agnóstica. Eu não tinha religião, eu sabia que eu acreditava em alguma coisa, mas eu não sabia no quê. E muito disso também por conta da minha sexualidade, porque a última vez que eu pisei na igreja, com 15 anos de idade, indo contra a minha vontade também, eu tinha acabado de me assumir pros meus pais e eu ouvi o pastor falando no culto que Deus tinha feito Adão e Eva e não Adão e Ivo. E esculachando, assim, homofóbico pra caralho. E eu virei pra minha mãe e falei, eu nunca mais piso nessa igreja. Eu não piso mais. E eu só nunca mais pisei, porque eu não sou obrigada a estar num ambiente onde as pessoas desrespeitam a minha existência. Então, se ele quer ser homofóbico, o problema é dele. Ótima forma de falar de Deus pras pessoas, ofendendo a existência delas. Enfim, eu nunca tinha sentido nenhum encontro com Deus, sabe? As pessoas falam que viveram experiências e sentiram Deus e a presença de Deus, e eu nunca senti isso dentro de uma igreja. Nunca, durante todos os anos que eu frequentei, nem na católica, nem na evangélica, nem quando eu tentei, nem quando eu busquei, eu só não encontrava Deus ali dentro. Não porque ele não tá ali, tá? Mas porque pra mim, eu não encontrei, não fazia sentido. E aí, eu
Fiquei durante muitos anos me declarando agnóstica, buscando algumas coisas sobre kardecismo e sobre candomblé. Eu não sabia o que era Umbanda, até que eu conheci uma amiga em 2017, e na verdade ela era amiga do meu namorado na época. Olha como as coisas são, né? A gente não entende por que algumas coisas acontecem na hora, mas depois as coisas só começam a fazer muito sentido. Eu namorei um menino no ensino médio, e eu conheci essa amiga dele, e essa amiga dele era umbandista. E aí ela começou a me explicar o que era Umbanda, que eu não conhecia, eu só conhecia candomblé. E ela começou a me explicar muita coisa que eu não entendi, não conseguia achar na internet. Ela foi me explicando, eu fui ficando encantada e apaixonada por aquilo. Fui fazendo várias associações que eu via na mitologia grega, eu fui associando com várias coisas da Umbanda, e eu fui ficando muito encantada, pensando, tipo, meu Deus, existe uma forma de cultuar isso que eu gostaria de ter cultuado alguns anos atrás. E aí, na época, ela tava sem terreiro, porque ela tinha acabado de sair de uma casa, mas ela já tava frequentando outra. E ela disse que assim que possível ela ia me convidar pra ir. E eu falei que, tipo, não, beleza, eu vou. Só que eu ainda tinha muito medo. Eu me encantava por tudo que ela me contava, mas eu tinha muito medo porque aquele pensamento cristão de que é o diabo tentando te enganar, o diabo que vai se passar por uma entidade, não sei o quê. Esse pensamento ainda era muito presente na minha vida, então eu só tinha muito medo. E aí eu passei um ano inteiro, basicamente, conversando sobre isso com ela. Eu acabei terminando esse meu relacionamento no início do ano. Eu conheci ela, passou um mês, eu terminei com um amigo dela. E eu continuei muito amiga dela. Nós viramos, assim, melhores amigas na época. E foi muito por acaso. Acabou que essa minha amiga encontrou uma casa, a que ela tava frequentando. Ela acabou entrando pra casa. Ela me convidou pra ir muitas vezes. E eu sempre falava, não, eu vou. Só que eu enrolava muito. Porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo. Eu achava que eu ia chegar no terreiro, eu ia ver rituais, iam matar uma virgem, ia jorrar sangue na minha cara e me bater. Eu achava que era uma coisa de louco, assim. Eu tinha pensamentos muito absurdos. E aí eu só não ia. Nunca ia no terreiro. Até que eu finalmente resolvi ir, porque eu tinha terminado aquele relacionamento que tava me fazendo muito mal. Eu tava sofrendo muito. Então eu só tava assim, sem perspectiva de muitas coisas por causa de coração partido, já, gente, acontece. E aí eu precisava de uma resposta espiritual. Eu lembro que foi a primeira vez que eu joguei carta na época. Eu nem jogava baralho cigano ainda. Inclusive, eu jogo baralho cigano, quem quiser jogar comigo. Só me chamar no WhatsApp aqui embaixo. E, enfim, eu nunca tinha jogado baralho cigano, eu sempre tive uma paixão pelo baralho cigano, tarô, nunca liguei muito, mas baralho cigano eu sempre tive um negócio. Fazia ideia que um dia eu ia aprender a jogar, né? E aí acabou que não tinha mais o que recorrer, porque o baralho já tinha dito coisas e eu só queria uma resposta concreta, sabe? Eu queria que a espiritualidade olhasse pra mim e falasse, acabou, segue em frente, ou aguarda, vocês vão voltar. Obviamente querendo ouvir que a gente ia voltar, e eu já tinha, assim, terminado há quase um ano, só que eu ainda tava meio que esperando, sabe? Alguma coisa. E aí, eu finalmente resolvi que eu ia pro terreiro. Isso foi, tipo, final de 2017, outubro, por aí. Foi quando eu comecei a frequentar Umbanda. E aí, eu chamei a minha melhor amiga, que é a Luísa, que inclusive hoje em dia nós somos irmãzinhas de santo. Ela foi muito tranquila, só que eu fui desesperada. Eu chamei ela pra ir, tipo, com uma companhia, porque essa outra menina, que era minha amiga que tava na casa, ela já tava lá. Então eu queria alguém pra chegar comigo, que não fosse da casa, que ficasse do meu lado, assim, falando, calma, vai ficar tudo bem. E aí nós faltamos, se não me engano, um dia de aula da faculdade, ou era um dia que não tinha aula. Eu lembro que foi uma quinta-feira. A gente não foi pra faculdade, eu e a Luísa, a gente fazia faculdade juntas. A gente não foi pra faculdade. E aí eu menti pra minha mãe falando que eu iria pra faculdade. E a gente foi no terreiro, ele era muito perto da minha casa. Eu acho que na época a gente foi de ônibus, mas era tipo, sei lá, hoje em dia que a gente usa Uber pra tudo, né? Que eu uso Uber pra tudo. Inclusive, ninguém me avisou que passar R$7 no Uber todo dia no final do mês dava 700. Era tipo, sei lá, de carro, assim, de Uber eram uns 10 minutos. Porque eu, depois disso, fui muitas vezes, né? E era tipo 10 minutos, muito rápido. E eu fui, no dia não tinha gira, pra quem não sabe, né, não conhece, gira é o nome do nosso culto, sabe? Igual tem a missa, o culto, nós temos a gira. Não era dia de gira, não teve todo o ritual da Umbanda. Era só um atendimento e eu cheguei bem no final, então só tinha 2 entidades em terra. Se não me engano, na hora que eu cheguei tinha até uma só, a outra já tinha subido. Tinha uma entidade em terra e eu lembro que era preto velho. E, gente, eu era tão ignorante, sem saber o que era cada coisa, que eu jurava por Deus que eu ia chegar e ia ter o senhor negro idoso sentado pra conversar comigo. Porque eu achava que preto velho era isso. Uma pessoa mesmo de carne que ia ter essas características físicas. E aí eu não entendia que existia preta velha, eu não sabia que era uma entidade. E eu lembro que eu cheguei
né, tava muito nervosa, me tremendo. Falei pra minha amiga na minha frente, ela saiu de lá viva, então eu falei, então dá pra eu ir. E aí eu entrei, era um quartinho assim, a preta velha tava sentada, e quando eu cheguei lá, era uma mulher nova e branca. Aí eu fiquei assim, preta velha? Não entendi nada. Aí eu fui, sentei na frente da vovó Luísa, o nome dela. E aí eu sentei na frente da vovó e eu fui conversar com ela. Nem lembro como é que foi pra pedir bênção, porque quando você vai falar com o preto velho, você beija a mão pedindo bênção, né? Eu lembro que eu fiquei toda nervosa, que eu nunca tinha feito aquilo. Eu acho que a menina tinha me explicado antes. E eu não entendia nada do que ela falava, porque preto velho fala muito diferente. E ela nem falava tão complicado assim, só que eu não conhecia nada com nada, então eu só não entendia. E aí eu conversei com ela, falei que eu tinha terminado um namoro, que eu queria saber se a gente ainda ia voltar. E aí eu nem lembro se eu falei que era a minha primeira vez na Umbanda, eu só sei que eu tava toda nervosa e aí eu não entendia nada que ela falava. Ela teve que chamar uma Cambone, que era uma menina da casa, né, pra ficar ali do lado dela, pra poder ir traduzindo tudo que ela falava pra mim. E aí ela foi falando, e ela não me deu uma resposta, ela só falou que eu tinha que deixar a vida acontecer, que não era pra eu ficar presa, que independente de voltar ou não, os caminhos mudavam. Enfim, tudo que eu já sabia, mas que eu tava precisando ouvir. E eu lembro que eu gostei muito, sabe? A energia, o abraço dela foi, assim, uma coisa surreal. Uma energia muito boa, sabe? A energia, assim, que ela deixou em mim foi muito boa. Eu fiquei, sabe? Desmistificou a Umbanda em 20 minutos pra mim. Pelo comportamento que ela teve comigo, o carinho que ela teve comigo, sabe? Foi um colo, assim. Eu vou me emocionar. Parece que vou. Mas é porque foi um colo. Eu, em 20 minutos na Umbanda, eu encontrei Deus. E eu nunca tinha encontrado antes. Não porque ele não estava naqueles outros lugares, mas porque ele não estava ali pra mim. Em 20 minutos de Umbanda, eu encontrei Deus no abraço da preta velha. E isso, sim, pra mim, significa muita coisa. Porque hoje em dia, que eu já tô há alguns anos, eu sei que o meu guia, né, o que a gente chama do nosso mentor espiritual, como se fosse o guia principal, que ele fica ali tomando conta de tudo, vamos dizer assim, né, de um jeito bem. O meu guia é o Pai Joaquim, meu preto velho. E fez todo sentido. Só fez todo sentido eu ter encontrado Deus tão rápido, em 5 segundos de abraço de preta velha, porque a energia de preto velho é muito vivo na minha vida, sabe? Eu nem conhecia o Pai Joaquim ainda, e é tão bizarro falar isso, porque hoje em dia eu não me imagino sem ele. Mas eu não consegui explicar. Eu fico com muita raiva quando eu vejo as pessoas falando merda da minha religião, porque eu nunca fiz mal pra ninguém com a minha religião, sabe? Eu nunca vi ninguém, em nome da minha religião, fazendo mal pra ninguém. Porque o que distorce a religião e faz com que as pessoas pratiquem o mal é o ser humano. Da mesma forma que dentro de uma igreja você vai encontrar desvio de dinheiro, que você vai encontrar um padre abusador, pedófilo, você dentro de um terreiro também vai encontrar pessoas que fazem o mal, não na Umbanda, mas porque usam da magia, do conhecimento que tem, que não é da Umbanda, que ele é do mundo, pra poder fazer mal pro outro, porque é uma pessoa que teve desvio de caráter, sabe? Assim como qualquer religião você vai encontrar isso. Só que a forma como a minha religião me salvou, sabe, nessa época eu tava em depressão, destruída, mal pra caralho por causa desse relacionamento que tinha acabado. Era um relacionamento que eu me escorava muito pra não lidar com os outros problemas que eu tinha. Então, quando eu tive que lidar com os outros problemas que eu tinha sem estar mais naquele relacionamento, ter que lidar de novo, questionar minha sexualidade, enfim, 1 milhão de problemas que eu tive que passar comigo mesma, eu só tava desesperada. E a Umbanda me salvou daquilo ali de uma forma que eu não sei quanto tempo mais eu ficaria presa àquela pessoa, né? Que hoje em dia é meu amigo, assim, meu ex é meu amigo hoje em dia. Só que eu não sei quanto tempo eu ficaria preso a ele de uma maneira romântica se eu não tivesse encontrado a Umbanda. Mas eu não tinha entendido ainda que aquilo ali tinha sido um encontro, porque não foi de cara, eu não me apaixonei pela Umbanda de cara, eu encontrei Deus ali dentro. Mas eu não quis ficar. Eu lembro que eu fui, saí, falei com a minha amiga, que era da casa, né, que foi a que me apresentou a Umbanda, que eu sou muito grata. Falei pra ela que eu gostei, talvez eu voltasse, e só, tipo, não foi nada demais. Não foi tipo assim, nossa, eu amei, eu quero ficar. Até porque eu não tinha visto a gira, então eu não sabia muito bem como é que era. Foi só uma consulta rápida com uma vovó, então assim, foi muito básico, sabe? Pra eu saber se aquilo ali seria algo que eu conseguiria. Nem passou pela minha cabeça. Mas eu lembro que eu saí do terreiro, fui pesquisar sobre Umbanda, e eu passei muitos meses pesquisando. E eu não sei porque tinha um negócio que me impedia, sabe? Me impedia de voltar. Eu não sabia o que era. Eu não sei se era obsessor, se era medo, mas eu só não conseguia voltar de novo naquele terreiro ou em qualquer outro. E aí eu lembro que a minha mediunidade começou a aflorar para um caralho. Mas a minha mediunidade não começou a aflorar porque eu tinha ido na Umbanda, porque já tava na minha hora, sabe? Já era meu momento, já tava começando a ser o meu momento, meu campo espiritual tava sendo aberto antes de eu ir.
As pessoas acham que vão pra Umbanda, vão começar a virar no santo, vão chegar lá, vão sair gargalhando, girando, e depois vai começar a sonhar. Isso não acontece. Essa minha amiga, Luísa, que foi comigo nesse mesmo dia que ela foi junto comigo nesse dia. Era a primeira vez dela praticamente na Umbanda, porque as outras vezes que ela foi, ela era criança, bebê. Então foi a primeira vez dela na Umbanda junto comigo. Não aconteceu nada com ela. Ela entrou pra Umbanda esse ano, tem uns 2, 3 meses. 3, 4 anos depois de tudo isso que aconteceu. Então, assim, não é regra. Comigo, a minha mediunidade aflorou porque era meu momento. Com a Luísa, a minha melhor amiga que foi me acompanhando, não aflorou pra ela. E ela entrou na Umbanda anos depois. Porque ela quis, sabe? Depois só foi se tornando um desejo. Ela foi frequentando muitos anos e quis. Então, assim, não é algo que... eu vou na Umbanda e vai aflorar. Não, calma. E aí minha mediunidade começou a aflorar, eu comecei a sonhar muito, eu comecei a ver meus guias, eu comecei a pesquisar e entender melhor um pouco, ia tirando muitas dúvidas com aquela minha amiga. Ela sempre me chamava e eu não ia. Isso foi em outubro. Quando chegou abril de 2018, pra vocês terem noção de quanto tempo demorou. Em abril de 2018 eu voltei a frequentar, e aí eu fui pra frequentar mesmo, aí eu ia direto. Eu comecei a ir em várias giras, eu comecei a me apaixonar de verdade, eu já tava sonhando muito, eu já tava começando a sentir vibração, e aí eu comecei a sentir muita vontade de entrar no terreiro, porque pra mim já não era mais suficiente não estar de branco, sabe? Tá do outro lado. E aí, só que eu não quis fazer isso com pressa. Eu comecei a ficar... Tudo na minha vida é com pressa, gente. Tudo eu faço com intensidade. Se eu quero fazer isso, eu faço hoje, eu faço ontem. Mas a Umbanda, eu vi a seriedade que seria. Era uma grande responsabilidade. Então eu só não queria pegar isso pra mim assim. E eu fiquei uns 3, 4 meses. Gente, isso pra mim é muito tempo. Eu sei que tem gente que fica 5 anos na assistência, né? Que fica ali só vendo a gira antes de entrar de branco. 10 anos. Mas pra mim, 3 meses é muita coisa. Porque eu sou intensa, eu vou e faço. E eu só não fui e fiz. Eu fiquei durante 3, 4 meses só olhando, até que eu pedi pra entrar em agosto. Eu fui aceita na casa e a minha primeira gira foi no dia do meu aniversário, de 18 anos. Foi 18 ou 19? Acho que foi de 19 anos. E dia 18 de agosto de 2018 foi minha primeira gira como médium. 18 de agosto de 2018. Nossa, o tempo passa muito rápido. E aí foi nessa casa que eu comecei a me desenvolver. Eu fiquei nessa casa há 1 ano, depois eu saí. Hoje em dia eu sou de outra casa, do Tucal, inclusive, se quiserem conhecer, pessoal aqui do Rio de Janeiro, vou deixar aqui embaixo o Instagram do centro, que lá tem o nosso calendário e datas e horário pra quem quiser conhecer o terreiro. Mas eu fiquei nesse primeiro terreiro 1 ano, foi onde eu comecei a desenvolver, conhecer meus guias, foi onde eu comecei a trabalhar, né? Enfim, foi assim que eu me tornei um bandista. Sei que vão surgir muitas dúvidas, podem deixar aqui embaixo nesse vídeo, o máximo que eu puder responder pra vocês eu trago. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.